Aleluias. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 14 e versículo de número 8. A palavra vai dizer o seguinte aqui para nós. Conta aqui um trechinho, um pedacinho da história de Davi, né? Então diz assim, ó: quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi saiu contra eles. Mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou Deus, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque os entregarei nas tuas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: Deus, por meio de mim, rompeu as fileiras inimigas, como as águas rompem barreiras. Por isso chamaram aquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus deuses e Davi ordenou que fossem queimados. Amém. Meu irmão, a primeira coisa que eu gostaria de destacar, chamar atenção nesse texto, é o fato aqui do Davi, ele consultar a Deus, como a Bíblia vai dizer. Nele orar, ele pedir ali uma palavra, uma direção da parte de Deus antes de entrar naquele combate. A Bíblia vai dizer que quando os filisteus ficam sabendo que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, há toda então ali um movimento, né? Todos ali, eles se reúnem para ir, para atacar então Davi, né? Interessante que eles não estão fazendo guerra nem contra Israel, o objetivo deles é quem? É Davi. Eu fico imaginando que a notícia deve ter chegado lá mais ou menos assim, né? Ó, você está sabendo quem é que se tornou rei de Israel? Porque os filisteus de Israel já tinham uma guerra ali, uma briga já de gerações, né? Então você está sabendo quem é que agora é rei de Israel? Quem? Davi. Que Davi? Aquele Davi é esse mesmo. Aquele que quando ainda era um adolescente, ali muito jovenzinho, venceu Golias. Aquele que entrava e saía com as tropas quando Saul ainda era rei. Aquele que a Bíblia vai dizer que se conduzia com prudência, que não perdia a batalha. Esse mesmo, agora quem é o rei de Israel é ele. Aí o pessoal diz: ih, rapaz, tão perdido. Sim ou não? Né? Se ele, um adolescente, ainda venceu Golias, se ele desde a sua adolescência, ali desde a sua juventude, já coordenava as tropas do Saul e era vitória atrás de vitória, imagina esse camarada como rei. Eu acho que eles devem ter pensado, né? É agora ou nunca. Ou nós vencemos Davi agora, antes que ele se estabeleça no trono, antes que ele assuma ali as rédeas da nação, né? Porque imagine, ele está chegando agora, né? Você que já assumiu principalmente um cargo assim de uma certa liderança, você sabe que você chega ali até você colocar a casa em ordem, leva tempo, né? Até você conhecer todo mundo, até você de fato conseguir ali coordenar a coisa, leva um tempo. E eu penso que é justamente isso que eles estão pensando. Vamos atacar agora. Há toda uma mobilização e a Bíblia diz que eles vão todos contra ele. Não fica ninguém para trás, não fica uma guarnição sequer para trás. Meu irmão, eu fico imaginando que eu acho que foi mais ou menos assim. Olha, quem consegue carregar uma espada aí, pega a espada e vamos junto. Amém. Pois a Bíblia diz que vão todos os filisteus nessa batalha. E aí chega a notícia para Davi: olha, os filisteus estão vindo. E aí o Davi, e isso que nós precisamos aprender, o Davi ele vai consultar a Deus, ele vai pedir uma palavra a Deus, ele vai orar, dizer: Deus, e aí? E ele faz duas perguntas: sairei contra essa tropa? O Senhor vai entregar eles na minha mão? E aí a resposta de Deus é:
vai, porque eu entregarei na tua mão. Amém. E nós precisamos aprender, meu irmão, adiante de toda decisão que nós vamos tomar, pedir uma palavra, pedir uma direção do Senhor. Amém. Primeiro lugar, para termos uma direção, porque isso é fundamental na nossa vida. Alguma vez alguém aqui já se perdeu? Já? Você vai por ali, assim, assim e tal, e aí daqui a pouco, rapaz, estou perdido, não sei se é para cá, se é para lá, se é para frente, se é para trás. Alguém aqui já se viu assim, ou de carro, ou de alguma outra situação, às vezes até no meio do mato. Conheci muitos que já se perderam no meio do mato, não sabia mais para onde ir, né? Eu já contei aqui que uma vez a gente estava num grupo de pastores ali, a gente se perdeu lá no Angava, né? Ficamos horas perdidos lá. Mas, então a sensação de você estar perdido é horrível, não é? De você não saber o que fazer. E meu irmão, isso de forma alguma é bom para nós. Então a gente precisa de uma direção de Deus. Agora, o que eu estou chamando a atenção hoje, eu falava isso pela manhã, que mais do que uma direção, né, não é apenas uma direção, mas quando a gente busca uma palavra de Deus, é mais do que isso. Porque às vezes a gente até já sabe o que tem que fazer. Mas quando você recebe ali uma palavra, busca uma direção, né, uma palavra da parte de Deus, como eu dizia, mais que direção, porque agora é como se você tivesse assim uma plataforma para você caminhar, um alicerce para você caminhar. Porque quando a gente não tem uma palavra e a gente se baseia, eu já vou falar um pouquinho sobre isso, pela nossa experiência, pela aparência, pela lógica humana, né? Então você toma aquela decisão, mas lá na frente, quando as coisas começam a dar errado, invariavelmente você vai parar e vai dizer: rapaz, será que eu fiz a coisa certa? Sim ou não? E quando isso acontece, meu irmão, não sei se você vai entender, a gente, sabe, perde o ímpeto de continuar em frente, porque você não sabe se você fez a coisa certa ou não, você não sabe se Deus está naquilo ou não. Diferente quando a gente tem uma palavra. E vamos ser sinceros, né? De vez em quando, até quando tem uma palavra, a gente balança, ou não, ou alguém aqui é um super crente, né? Só que a diferença quando você tem uma palavra, né, é que você diz: não, mas a palavra de Deus diz. Está escrito, não, Deus me deu essa direção, não, eu vou em frente, eu vou vencer que Deus está comigo. Agora, quando a gente não tem, a coisa complica. Então, é essa certeza que a gente precisa ter, sem contar aquilo que eu falava, sabe, como se fosse essa plataforma. Aí eu vou contar um caso bíblico aqui para você, né, entender o que eu quero dizer com isso. A Bíblia fala de Pedro com os discípulos lá no barco, e a tempestade vindo, e o barco quase afundando. No meio daquela tempestade, eles veem alguém andando sobre as águas, ficam com medo, é um fantasma, creio que você conhece a história, e aí Jesus vai dizer: não temas, sou eu. E aí diante disso, Pedro então, ele responde lá do barco e diz: Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo andando sobre as águas, não é isso? E aí Jesus responde, o que Jesus fala? Vem. E aí a Bíblia vai dizer: e Pedro, descendo do barco, fez o quê? Andou sobre as águas. Amém? Mas como alguém já disse, pessoal, na verdade, o Pedro ele não andou sobre as águas, o Pedro andou sobre a palavra de Deus. Amém? Porque o Pedro creu naquilo que o Senhor Jesus falou. E quando ele está lá caminhando, para quem está vendo de fora, como os discípulos estão no barco, o Pedro está caminhando sobre a água. Mas na verdade, Pedro não estava caminhando sobre a água. O Pedro estava caminhando sobre a palavra de Deus. Entende isso? Então é mais do que simplesmente uma direção do que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. É mais do que isso, mas essa segurança, essa plataforma, no caso do Pedro, tanto é verdade que a Bíblia diz que quando ele sentiu o vento forte e começou a ter, e teve medo, então aquela fé
na palavra que o sustentava começou a desmoronar. E a partir do momento que aquela fé foi desmoronando, o que foi acontecendo com ele? Foi afundando, não foi isso? E ele grita, Senhor, me ajuda, socorre. Então perceba que na verdade ele não estava andando sobre a água, ele estava andando sobre a fé, sobre a palavra. A hora que a fé começa a ruir, ele começa a afundar. Amém? Então, meu irmão, é isso que eu quero lhe chamar a atenção. É mais do que simplesmente direção, e direção é fundamental na nossa vida. Você saber o que você tem que fazer, você saber para onde que você tem que ir, mas a gente buscar uma palavra de Deus é ainda mais do que isso, vai além. É isso, é a direção e ainda é essa, né, como eu explicava, uma plataforma, um alicerce, ou como muitas vezes eu falo, um trilho, que a gente vai então se mover sobre ele, sabe? Vamos poder pisar firme, um lugar sólido. A palavra de Deus é o lugar mais sólido para a gente se firmar, porque a Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Tem algum lugar mais firme para a gente colocar o pé do que a palavra? Você está entendendo o que eu estou falando? Né? Então, o Davi vai fazer isso. Só que às vezes, meu irmão, a gente não age assim. A gente não faz, a gente não ora e não pede uma palavra a Deus. E o problema geralmente é dois. Claro, pode haver mais, mas geralmente é dois. Primeiro é um determinado senso de urgência que às vezes a gente tem. Não, eu não tenho tempo para parar, eu não tenho tempo para orar, eu preciso tomar essa decisão agora, eu preciso tomar essa decisão rápido. Não é assim? Meu irmão, e quanto mais os dias vão passando, nós cada vez somos mais cobrados a tomar decisões rápidas, a tomar decisões na hora, a tomar decisões muitas vezes sem nem pensar, vamos tomando decisões ali no automático. E às vezes esse nosso senso de urgência, não, eu não posso parar, eu não posso orar, vai que Deus não responde na hora, vai que Deus demora ali 2, 3 dias para responder, eu não tenho tempo para isso, eu tenho que tomar essa decisão logo. Não é assim? Então não vou nem orar, então não vou nem pedir a direção de Deus. E aí, às vezes, saímos tomando as decisões. É engraçado que a gente chega na igreja e vai orar e diz, Deus, a minha vida é tua, eu entrego a minha vida para o Senhor. Mas aí, no nosso dia a dia, quando surgem decisões que precisamos tomar, Deus dá licença porque a vida é minha. Não é mais ou menos assim? É eu que decido, não vou nem consultar o Senhor, não vou nem perguntar o que o Senhor acha que o Senhor quer, não, eu vou fazendo a coisa. E nós precisamos, no mínimo, ter um pouquinho de coerência. Se de fato a nossa vida é dele, como afirmamos, amém? Então, diante de qualquer decisão, Senhor, a minha vida é tua. E aí, Deus, vou para a direita ou vou para a esquerda? Vou para frente ou vou para trás? Vou para cima ou vou para baixo? Amém, igreja? Porque afinal de contas, Senhor, de fato a minha vida é tua. Só que o grande problema, né, como eu dizia há pouco, é esse senso de urgência. Agora, meu irmão, eu tenho certeza que não importa qual é a luta, o problema que você está enfrentando, eu acho que não era tão sério quanto o de Davi. Meu irmão, olha só, está marchando um exército em direção a ele. Todos os filisteus, toda uma nação vindo contra ele. A cada hora, a cada minuto, a cada segundo, eles estão mais perto. Eles vêm, e como eu falava, a investida deles é contra Davi. Só que eles sabem que para chegar no Davi, um exército precisa ser derrotado. E você acha que se eles conseguissem alcançar Davi, pararia no Davi? Não, meu irmão, era uma guerra já de gerações, como eu dizia. Eles iam varrer Israel. Pastor, mas a minha urgência é maior porque eu tenho um familiar com risco de vida. Os familiares de Davi não estavam com risco de vida? Sim ou não? Pastor, mas é que essa decisão que eu preciso tomar, né, pode colocar o meu patrimônio em risco. O patrimônio de Davi não estava em risco? O cargo de Davi não estava em risco? A vida de Davi não estava em risco?
todo o seu estilo de vida, tudo que ele conhecia ali da nação não estava em risco? Você está entendendo? Mas mesmo assim, diante daquilo, ele acha tempo para parar, para orar, para pedir uma palavra da parte de Deus. Amém, igreja? E nós precisamos, então, aprender a fazer isso. Sabe, deixar de lado aquele nosso senso de urgência. Não. Deixa eu orar, deixa eu buscar uma palavra, deixa eu buscar uma direção. E claro, e aí isso remete a um outro ponto, né? Comunhão com Deus. Amém? Está sensível à voz de Deus. Porque não adianta a gente viver uma vida longe de Deus e quando as guerras se levantam, a gente quer consultar Deus. Saul não tentou fazer isso? E Deus não respondeu? Então a gente precisa viver uma vida perto de Deus, para quando situações como essa se levantam, a gente consultar ao Senhor e Deus responder. E Deus dá a palavra. E a gente está sensível para conseguir ali ouvir a voz do Senhor. Eu falava que eram dois problemas. Um é esse senso de urgência equivocado que muitas vezes nós temos. O outro é que muitas vezes nós vamos tomando decisões e nos baseamos, como eu dizia, na nossa experiência. Se baseamos na aparência. Mas parece ser isso, parece ser certo. Não, parece que é isso que eu devo fazer. Às vezes nós tomamos decisões simplesmente na lógica humana, no raciocínio humano, só que Deus não trabalha com a lógica humana. Diga a glória a Deus. Porque eu não sei se você entende, mas isso é bênção. Não é verdade? Deus não trabalha, mas às vezes a gente vai tomando decisões baseado nisso. E aí muitas vezes erramos, quebramos a cara, como vamos ver, eu vou dar 2 exemplos para você aqui na Bíblia, de gente boa, de gente de Deus que errou. Por quê? Em vez de consultar ao Senhor, de esperar Deus falar, de esperar Deus dar uma palavra, né? Julgar a situação pela aparência, pela experiência, pela lógica. Olha só, pare e pense comigo. Está um exército marchando contra Davi. O que a lógica remeteria? Talvez eu e você no lugar dele, talvez falaríamos como muitas vezes já falamos. Não posso ter certeza se você já falou, mas eu mesmo já falei essa besteira. Né? De certas situações você fala assim, não, isso aí não precisa nem orar. Verdade, não é? Isso aí eu já sei o que tem que fazer, não precisa nem orar. Porque se está vindo um exército contra você, você vai perguntar para Deus, devo ir contra eles? Não, o que mais que você vai fazer? Você está entendendo? Então, às vezes, você consegue compreender? A gente olha muito pela lógica e diz assim, mas é claro que eu tenho que lutar contra eles, então sai da frente que eu vou lá, isso aí não precisa nem orar. Mas daqui a pouco nós vamos continuar a história e vamos ver que, meu irmão, por mais que a lógica ou qualquer outra coisa tente nos remeter a algo, a gente precisa orar, a gente precisa de uma palavra, a gente precisa de uma direção de Deus. E como eu explicava há pouco, não é só direção, isso é importante. Mas quando a gente tem uma palavra, é mais do que uma direção, é uma certeza. Olha só como Davi, ele narra aquela batalha. Ele diz assim, Deus, por meio de mim, rompeu as fileiras estrangeiras como águas rompem barreiras. Ele diz, Deus me usou como se fosse uma enxurrada que entrou ali, foi varrendo tudo. Eu te pergunto, se ele não tivesse uma palavra, será que ele teria esse ímpeto? Será que em nenhum momento ele iria parar e duvidar um pouquinho? E aí, será que eu venço ou não? Mas entenda que aquela palavra não era só uma direção, mas era uma certeza, o que fazia ele e os seus homens dizer, Deus está com a gente já venceu, antes de entrar nessa batalha, a vitória já é nossa. Então eles entravam na batalha com tamanho ímpeto, que ele vai narrar dessa maneira, a gente varreu os inimigos, amém. É isso que eu e você precisamos, mas quantas vezes, não, mas isso aí eu já sei o que tem que fazer. A Bíblia vai dizer 2 episódios, interessante que esses dois episódios envolvem a vida de Davi,
O primeiro deles está lá em 1 Samuel capítulo 16, quando Deus fala com Samuel e diz assim: Samuel, enche o teu vaso ou enche o teu chifre de azeite, vai até a casa de Jessé, o belemita, porque dentre um dos seus filhos eu tenho me provido de um rei. Samuel, homem de Deus, sensível à voz de Deus, tinha acabado de ouvir a voz do Senhor, pega o seu chifre e vai. Chega lá, conversa com Jessé. Olha, Deus me mandou aqui para ungir um dos teus filhos rei de Israel. Amém. E aí, o Jessé prepara ali os filhos para apresentá-los, então, diante do profeta. Eu fico imaginando, vocês sabem que eu dou uma viajada assim, né? Minha imaginação é bem fértil, mas eu fico imaginando, lá está Samuel, sentado na sala, esperando os filhos de Jessé se apresentarem. Meu irmão, eu garanto que eles estão correndo, vestindo a melhor roupa, escovando os dentes, penteando o cabelo, verdade, não é? Né? Imagine se a pessoa faz isso para uma entrevista de emprego. Imagine para ser ungido rei de Israel, né? E aquela correria, todo mundo se preparando, vestir a melhor roupa e tal, e daqui a pouco, né, Jessé manda entrar e entra ali os seus filhos. Como o protocolo mandava, do maior para o menor, do mais velho para o mais novo, porque a gente precisa entender toda uma questão cultural deles. Se alguém fosse ser alguma coisa, tinha que ser o primogênito. Essa questão do primogênito, aquilo que muitas vezes a Bíblia vai chamar assim, aquele que abre a madre. Então, meu irmão, era muito forte. Para você entender, vamos supor que alguém tivesse lá 12 filhos, na hora que os pais morriam e os filhos iriam herdar, diferente de nós hoje, que, né, cada um iria herdar 1/12, né, de todo o patrimônio, não, na cultura deles não era assim. O primogênito herdava cerca de 50% do patrimônio, e o resto dividia o que ficou. Então o melhor, as melhores propriedades e tudo mais, era para o primogênito, e depois o resto ficava. Eu estou colocando essa questão da herança só para você entender como o primogênito, então, tinha todo o destaque. E aí eu fico imaginando, claro que eles já eram, a grande maioria deles já eram homens feitos, porque se Davi era um adolescente, acredita-se ali que entre 14 a 16 anos, mais ou menos nessa ocasião, pelo menos a maioria dos comentaristas bíblicos estima mais ou menos isso, então os outros já eram maiores, né? Mas só para você entender, aquela escadinha do menor até do maior, melhor dizendo, até o menor. E entra eles então. E o primeiro que puxa a fila, quem quer? Eliabe, bonitão, né? Eu fico imaginando ele entrando na sala assim, ó. Né? Sabe aquela cena de filme, a hora que ele vai entrar assim, bate um vento, balança o cabelo, fica até em câmera lenta ele entrando assim, né? Aquela barba bonita e tá um cara alto, forte, porque, meu irmão, Deus vai dizer para o Samuel não julgar pela aparência, não é isso? Então o cara tinha aparência, não tinha? Eu fico imaginando que o cara era bonitão assim, tipo eu. Amém, gente? Ajuda o pastor aí, pelo amor de Deus, né? Essa não pegou bem, mas tá bom, vai lá. Então eu fico imaginando o cara, né, chegando ali todo, e quando Samuel bate o olho nele, o que Samuel diz? Certamente está diante de ti ungido o Senhor. Já foi passando a mão no azeite, deixa comigo que eu já sei quem é, só pode ser esse aqui. Olha que sujeito bonito, camarada com porte, olha que barba é essa, esse sujeito com uma coroa na cabeça, com uma capa vermelha nas costas, rapaz, mas vai ficar lindo. Você está entendendo? Vai dar orgulho para a nação ter um rei desse. É esse mesmo. A hora que ele foi passando, foi querendo ungir, Deus disse, opa, vai aonde?
Amém? Não, não é esse não. E aí olha que interessante, Deus vai dizer, né? Esse eu o tenho rejeitado. E eu acho interessante, sabe por quê? Porque é o mesmo termo que Deus usa para falar do Saul. Deus vai usar para se referir do Saul essa mesma expressão, eu o tenho rejeitado. Eliabe, eu o tenho rejeitado. É como se Deus dissesse, é farinha do mesmo saco. Só tem aparência, porque Saul também tinha aparência. Era alguém muito alto, diz que do ombro para cima ele se destacava. Era alguém de porte, mas que Deus o havia rejeitado por conta das atitudes que ele vinha tomando. Amém, igreja? E Deus vai dizer, não é isso aí não. Mas você perceba que Samuel está prestes a errar, homem de Deus, que anda na direção de Deus, que ouve a Deus, que é temente a Deus, mas quase ungiu o camarada errado. Você já imaginou a encrenca que ele ia trazer para Israel? Sim ou não? Olha só que coisa séria. Porque aquilo que nós falamos, isso aí não precisa nem orar. Com certeza é esse aqui. Não foi isso que ele fez? E Deus vai dizer, eu não olho como os homens olham. Os homens olham para a aparência. Samuel, você está se deixando levar pela aparência. Mas eu sou diferente, eu olho para o coração. Então você perceba, meu irmão, que se Samuel, tem que falar até assim o nome dele, né? Meu irmão errou com isso, eu e você estamos sujeitos a errar também. Por isso que nós precisamos sempre pedir uma palavra, uma direção. Senhor, eu estou tendo a impressão até que é esse aqui, mas Senhor, confirma, é esse aqui mesmo? Amém, igreja? E aí você conhece a história, não era nenhum daqueles, era o Davi. Agora vamos falar de uma outra história, já remetendo mais lá para o final da vida de Davi. A gente está em 1 Crônicas 14, marca aí que a gente já volta para cá daqui a pouco. Vamos para o primeiro livro de Crônicas ainda, no capítulo 17. 1 Crônicas 17, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz aqui. 1 Crônicas 17, 1. E aconteceu que quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã, eis que eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Sabe o que Davi está falando? Diz assim, não, está errado, isso não pode. Ô profeta, como é que pode um negócio desse? Eu morar num palácio, enquanto Deus, ele está falando da tenda da congregação, né? Enquanto Deus mora numa tenda, não pode. É que o profeta não deixa nem ele terminar, como a gente vai ver. Mas a proposta de Davi, conhecendo a história, era, não, eu tenho que construir um palácio para Deus, ou um templo para o Senhor, muito maior, muito mais glorioso do que o meu palácio, porque quem sou eu perto de Deus? Agora, eu moro num palácio e Deus na tenda, está errado. Ele é muito maior do que eu, é ele que tem que morar num lugar glorioso e não eu. Você está entendendo em nome de Jesus? E aí, meu irmão, diante disso, olha o que acontece, versículo 2, diz assim, então Natã disse a Davi, faça tudo o que estiver no seu coração, porque Deus está com você. O que estava no coração de Davi? Do Davi construir um templo para Deus. Diante daquilo, o profeta não escuta nem o plano inteiro. O profeta escuta e ele diz assim, mas isso só pode ser de Deus. É ou não é? Meu irmão, vamos falar a verdade, se eu e você estivéssemos lá no lugar, provavelmente ele não ia fazer a mesma coisa. Olha só o camarada, ele está incomodado que o palácio dele, ele tem um palácio e Deus mora numa tenda. Não, só pode ser de Deus. Deus colocou no coração dele, né, nas palavras dele, de construir um templo para Deus. Não, com certeza isso é de Deus. Davi, faz tudo que tiver no teu coração,
que Deus é contigo, aleluia. Porque entende que a aparência é que Deus está no negócio? Entende que a aparência é que é a direção de Deus, é que é de Deus o negócio? E quantas vezes nós também não erramos por causa de, não, isso é de Deus, isso aí só pode ser de Deus. Pastor, recebi uma proposta para largar o meu emprego e pegar um outro, eu vou ganhar 3 vezes mais. Pastor, não, com certeza, isso é de Deus, pastor. Não é mais ou menos assim? Alguém está falando algo para você, imagine com um coração desse, dizendo eu quero fazer alguma coisa para o Senhor. O que a gente diz? Na hora, não, isso é de Deus, irmão, pode fazer porque é de Deus. Verdade ou não é? Só que olha o que acontece. Porém, naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natã dizendo, vá e diga a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, não será você quem edificará um templo para a minha habitação. Só até aqui para nós, tá bom, hoje. Amém? Meu irmão, aí eu fico imaginando o profeta voltando lá a falar com o rei, né? Todo envergonhado, sim ou não? Né? Então, rei, sabe aquela conversa que a gente teve ontem? Já sei, a gente já está fazendo os preparativos, já contratei um engenheiro, já vamos começar semana que vem, já vamos lançar o alicerce. Então, pode parar tudo aí. Eu falei para você que Deus estava nisso, mas na verdade, não. Você não tem o aval de Deus. Não é você que vai construir um templo para o Senhor. E aí, se a gente continuar a leitura, vai remeter a Salomão, ele que vai preparar o templo e tal, e Deus vai dizer até porque a mão dele estava contaminada de sangue, aquela coisa toda. Mas olha só, você perceba que o Natã errou? Está muito claro, Natã errou. Homem de Deus, profeta. Mas que naquele momento, em vez de falar assim, rei, bacana, legal, interessante, não, gostei, achei muito interessante, mas vamos fazer o seguinte, o quê? Conversa de crente, como que é? Vamos fazer o seguinte, vamos orar, vamos pedir uma direção, vamos pedir uma palavra de Deus, se é isso aí mesmo, se é isso aí que Deus colocou no teu coração, amém, igreja? Olha que coisa séria isso aqui. Mas às vezes a gente na hora diz, não, é de Deus, é de Deus. Então, cuidado, porque perceba que muita gente boa, muita gente de Deus erra por não pedir uma direção e porque achar, julgar pela experiência, pela lógica, pela aparência ou por qualquer outra coisa, e sair dizendo, Deus está nisso, Deus não está, não, esse é o ungido do Senhor e assim por diante, amém? Vamos voltar lá para 1 Crônicas 14, onde a gente estava, a gente leu até o versículo 12, vamos ler o 13 agora. Então, primeira coisa, a gente trabalhou sobre isso até aqui, essa questão de nós pedirmos direção de Deus, né? Versículo 13 é assim, os filisteus tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale. De novo, o que aconteceu? Davi consultou Deus e este lhe respondeu, não vá. A primeira vez Deus diz, vá. A segunda Deus diz, não vá atrás deles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, sair para a batalha. Olha o que Deus vai dizer. É Deus que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como Deus lhe havia ordenado e atacou o exército dos filisteus desde Gibeão até Gessé, quer dizer, foi perseguindo eles, matando e tal. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras e o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. Diga a glória a Deus. Amém, igreja? Olha só que coisa tremenda. Aí os inimigos voltam. Os mesmos inimigos
com as mesmas armas, utilizando a mesma estratégia, porque novamente eles estão vindo atacar pelo mesmo lugar, pelo Vale dos Refaíns. Aparentemente tudo igual. Meu irmão, provavelmente que nós, no lugar de Davi, ia dizer: esse pessoal voltou, eu já tenho uma palavra. Não é assim que a gente faz? Não, eu já orei lá atrás, Deus mandou eu atacar, agora eu já sei o que eu tenho que fazer, eu vou atacar também. Mas aí a Bíblia vai dizer assim, e diante daquele novo ataque, a Bíblia diz: de novo, Davi foi consultar Deus. É isso que nós precisamos aprender. Eu não sei você, meu irmão, mas eu já quebrei muita cara. Eu já tomei muito prejuízo por fazer as coisas sem orar, sem pedir uma direção clara de Deus. Sabe? De sair fazendo aquele nosso senso de urgência que eu falava há pouco, ou às vezes sair fazendo as coisas. Isso aí não precisa nem orar, isso aí é claro que eu tenho que fazer isso. Não é assim? É óbvio que é isso aqui, a minha lógica remete que é isso aqui que eu tenho que fazer, e sai fazendo as coisas, e sai comprando, e sai vendendo, e sai, você está entendendo? Fechando contrato, e sai se envolvendo em determinado projeto, e sai abraçando algo, que às vezes Deus não está naquilo ali. Então nós precisamos aprender a cada, novo desafio, a cada nova situação, parar, orar como Davi fez. Porque, olha só, se a gente for olhar para uma lógica humana, aquela segunda batalha, ela vai ser muito mais fácil do que a primeira. Porque a primeira batalha, a Bíblia diz que vieram todos os filisteus. Amém? Se eles fugiram, se eles recuaram, meu irmão, boa parte daquele efetivo morreu naquela batalha. Dificilmente um general ou um rei, como era no caso deles, no caso dos filisteus até eles tinham vários reis, na verdade, dificilmente um rei daria ordem para o seu exército recuar porque perdeu 10% do seu efetivo, ou porque perdeu 20%, ou às vezes 30%. Meu irmão, o rei só dava ordem para que as suas tropas recuassem quando ele percebia que não havia a menor possibilidade de vencer a batalha. E até esse ponto, boa parte das suas tropas já caíram. Você está entendendo em nome de Jesus? Não é verdade? Então, outra coisa, recua, dá ordem para recuar, toca a trombeta lá, um toque tal, enfim, aquilo que é combinado no exército, eles estão recuando. Você acha que o exército que está vencendo fica parado? Não, vai perseguindo. A segunda batalha, a Bíblia não diz que ele perseguiu, durante várias cidades? Está perseguindo. Enquanto aquele está correndo, o exército está correndo atrás e os que vão ficando para trás vão sendo mortos. Então, até no fato de você mandar o exército recuar, há um grande risco. Porque ainda boa parte ainda vai morrer nesse processo de fugir, de recuar. Você está entendendo? Então, pela lógica, por óbvio, que essa segunda batalha estão vindo com um efetivo muito menor. Eu não sei quanto tempo levou de uma batalha para outra, mas não acredito que levou 2, 5, 10 anos a ponto de eles conseguirem refazer um novo exército. Sendo que da primeira batalha vieram todos os filisteus. Você está entendendo? Então, humanamente falando, claro que a segunda batalha, o efetivo é menor, o número de tropas dos filisteus é menor. E aí Davi poderia dizer: do jeito que eu venci a primeira vez, eu vou vencer agora, Deus é comigo, vamos lá. Mas ele diz: não, para tudo, vamos orar. Vamos consultar Deus, vamos pedir direção a Deus. E dessa vez Deus diz o quê? Não vá. Pega o seu exército, dá a volta, claro, sem eles estarem vendo, rodeia eles, esconde as tuas tropas debaixo das amoreiras, lá no Vale dos Refaíns, debaixo das amoreiras. E fica lá esperando. Olha o que Deus vai dizer. Quando você ouvir um barulho de marcha por cima da copa, aí você sai com o teu exército.
E aí Deus vai dizer, é Deus que saiu à sua frente. Quando Davi ouvisse por cima das amoreiras, um barulho de marcha, então Deus diz, sou eu saindo. Só que Deus estava sozinho? Não, barulho de marcha remete a um exército. Deus diz, quando eu sair com o meu exército na tua frente, você vem atrás com o teu. Então, se no aspecto, olha só, se no aspecto natural, aquela batalha poderia ser mais fácil, mas só por conta disso aqui que Deus está falando, é muito claro para nós que, se não no aspecto natural, mas pelo menos no aspecto natural, aquela segunda batalha seria muito mais difícil do que a primeira. Na primeira, Deus diz, vai, porque eu vou entregá-los na tua mão. Eu vou te favorecer nessa batalha. Na segunda, Deus diz, se eu não colocar o meu exército na tua frente, Davi, você não vence. Amém, igreja? Olha que coisa séria isso aqui. Então, nós vamos entender que existem batalhas que talvez naturalmente sejam até muito mais fáceis do que outras batalhas que a gente enfrentou. Mas a gente não pode esquecer o que a gente vem falando há 2 domingos atrás, que nós vivemos ao mesmo tempo em 2 dimensões. Uma natural e uma espiritual. Olha que tremenda seria aquela batalha, que Deus teria que colocar o exército dele na frente do exército de Davi, senão ele não venceria. E ele só venceu porque isso aconteceu. Bom, se nós falamos até agora sobre direção de Deus, sobre pedir uma palavra a Deus, essa plataforma que a gente vai poder caminhar firme, como eu dizia até agora, eu quero agora chegar no segundo ponto que eu quero lhe chamar a atenção, que é nós sabermos esperar o tempo certo. E é aí que muita gente tem um grande problema, como eu mesmo tenho. Meu irmão, Deus vai dizer para o Davi, coloca seus homens lá e fique esperando debaixo das amoreiras. E eu tenho uma dificuldade com esse trem de esperar. E ele está lá. E aí eu fico, novamente, eu vou falar, eu fico imaginando, o exército vindo, dos inimigos. Você concorda que não tem ninguém para defender a cidade, o exército está tudo debaixo da moreira. E o pessoal está passando. E talvez os homens de Davi, agora Davi, agora, não, calma. Eles estão passando, a gente vai perder um momento. A cidade está desguarnecida, as nossas famílias estão lá. Calma, espera. Mas eles já estão perto, já dá para atacar. Segura, amém, igreja? E talvez dentro de Davi mesmo, né? Aquela ansiedade aí, Deus, né? Eu acho que ele olhava para cima, né? Esperando a hora que ele escutasse aquele barulho de marcha. Mas quantas vezes nós estamos ali e por mais que temos uma palavra, por mais que temos uma direção da parte de Deus, e aí Deus, tá chegando perto, Deus. Ih, rapaz, será que Deus não vai vir? Ou ninguém nunca passou por isso? Amém? Eu estou perdendo tempo, é agora, é nesse momento, mas Deus não deu aval. E quantas vezes, numa situação como essa, nós saímos à frente de Deus? E qual vai ser o resultado disso? Vamos perder a batalha. Porque não sabemos esperar Deus tomar frente da coisa. Deus tomar frente da situação. É aquilo que eu gosto de falar de queimar largada, de chamar assim. Às vezes a gente queima largada, porque não sabe ficar debaixo da moreira esperando a hora certa. E assim como no primeiro erro teve muita gente boa que cometeu esse erro, como eu citava, Samuel e Natã, esse erro de queimar largada, de sair na frente de Deus, de não saber esperar debaixo da moreira, amém? Também muita gente boa comete. A Bíblia fala, por exemplo, do Abraão. O Abraão tinha uma palavra. E às vezes, a gente tem uma palavra.
a gente tem uma direção. A gente sabe o que tem que ser feito. Você está entendendo em nome de Jesus? Se da primeira ocasião eu falava das vezes que a gente age sem uma palavra, outras vezes a gente tem a palavra, tem a direção, mas o grande problema é que a gente não sabe esperar debaixo da amoreira, não sabe esperar Deus tomar a frente e queima a largada. Moisés durante muito tempo esperou, Abraão, durante muito tempo esperou lá debaixo da amoreira. Não, Deus prometeu que eu seria pai de uma multidão de nações, eu vou esperar, Deus vai fazer, Deus vai cumprir. E ele olhava lá para a copa, né? Da harpa. Tá entendendo? Para a marcha vir logo. Não, Deus vai vir, mas ele está ficando velho. A Sara está ficando velha. Você está entendendo? Mas ele está lá, não, mas Deus falou, eu tenho uma palavra, eu tenho uma direção, Deus vai vir logo, Deus vem, Senhor, e tal. Aí chega um momento que a Sara chega para ele e diz assim, então, Abraão, olha, até agora Deus não fez, a gente está esperando aí o barulho de marcha, mais nada. Deus prometeu, a gente tem uma palavra, Deus faria de você pai de uma multidão de nações, mas não está acontecendo nada. Abraão, sabe, eu estava pensando, eu tive uma ideia, está aqui a minha serva Agar, deita com ela, tem um filho com ela, nós vamos criar essa criança como se fosse o nosso próprio filho. Aí pronto, aí está resolvido. Afinal de contas, não é isso que Deus quer, que você seja pai? Pronto, vai cumprir o que Deus quer, vai acontecer o que Deus tinha em mente, aí pronto, aí resolve o problema. E talvez naquela hora o Abraão pensa, bom, verdade, afinal de contas vai se cumprir o que Deus quer, que eu seja pai. A minha própria mulher está me dando autorização. Vai ver, né? Vai ver de dar uma ajudinha para Deus aí e no final dá tudo certo. Você está entendendo em nome de Jesus? E aí ele faz o quê? Ele larga antes de Deus. Ele queima a largada. E aí isso vai trazer uma série de consequências. De uma forma imediata, já que começa a haver conflitos na sua casa, entre Agar e a Sara, mas mais para frente ainda os conflitos entre as descendências de Isaac e de Ismael. Amém? Meu irmão, por quê? Porque ele não soube esperar. E quanto problema a gente já não trouxe para a nossa vida por causa disso? Uma outra questão que eu sempre cito é do Moisés. Eu não vou ler porque eu já me estendi demais aqui, mas anote aí para você ler em casa, Atos capítulo 7, versículo 24 e 25. Quando Estevão está narrando esse episódio, bom, eu vou projetar aqui, eu falei que não ia ler, mas às vezes eu gasto mais tempo explicando que lendo mesmo, então deixa eu ler aqui. Atos 7, 24. Olha só, diz assim, ó, vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. Meu irmão, Moisés tinha uma palavra, Moisés tinha uma direção. Olha só, se Moisés, ele pensava que os israelitas entenderiam que Deus iria livrá-los por meio dele, de Moisés, é porque Moisés já tinha entendido isso. Não é verdade? Porque ele não esperava que outros entendessem o que nem ele não entendeu. Não dá. Então, Moisés já havia entendido que Deus iria livrar Israel por meio dele. Então, Moisés já tinha uma palavra. Moisés já tinha uma direção. O erro de Moisés não foi o primeiro, que eu estou citando aqui hoje, andar sem uma direção. Não, ele tinha uma direção, ele tinha uma palavra. O erro de Moisés foi o segundo, foi não saber ficar lá escondidinho, debaixo da moreira. Você está entendendo? Até a hora certa, até Deus tomar frente, até Deus dar o aval para que ele fosse.
E aí ele queimou largada. Ele diz: então Deus quer me usar para livrar Israel? Então já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que, né? E vai dar um lado de justiceiro, e tá vendo um egípcio maltratando um hebreu, diz: vai lá e mata o camarada. Sai no outro dia, tá 2 israelitas brigando, ele vai para cima do agressor, diz: que isso, meu irmão, por que você está fazendo um negócio desse? É teu irmão, para com isso. E aí aquele lá vai dizer: o que você vai fazer? Vai me matar igual você matou o egípcio ontem? E por conta daquilo, então ele tem que fugir. Tem que ficar lá 40 anos no deserto cuidando das ovelhas do sogro. Para depois de 40 anos Deus dizer para ele: daí, Moisés, vamos lá libertar o povo? Você está entendendo? Aí tem toda uma conta que geralmente eu faço, que não dá tempo hoje, mas eu chego num número ali que Moisés atrasou cerca de 30 anos a saída do povo de Israel do Egito, por causa da sua atitude de queimar largada, de sair à frente de Deus. Você está entendendo, em nome de Jesus? Meu irmão, na sexta-feira, quando eu pregava isso, há 2 sextas-feiras atrás, eu vou contar de uma maneira assim, bem resumida, né? Mas uma ocasião na minha vida, eu recebi uma palavra, uma direção muito clara de Deus, o que é que eu tinha que fazer. Só que você já viu como a gente é bobo? Porque Deus fala algo com a gente acha que vai acontecer amanhã? Verdade ou não é? Às vezes aparecem aí uns jovens, né? Jovenzinho e tal, pregador, dizendo assim: não, porque Deus falou comigo que eu vou sair pelas nações pregando, que Deus vai me usar e não sei o quê. E aí você olha e diz assim: coitado, não sabe o que ele vai ter que passar. Sim ou não? Porque ele ouve isso e alguns é da imaginação da pessoa, né? Alguns assim, é um certo ego, alguma coisa parecida. Mas outros não, de fato Deus falou, de fato a pessoa tem uma palavra. Só o grande problema é que a gente é bobo e acha que vai acontecer amanhã. E não é assim. E a pessoa está feliz porque recebeu uma palavra, deveria estar feliz mesmo, mas deveria lembrar também o quanto vai ter que passar, o quanto vai penar até aquela palavra se cumprir. Você está entendendo, em nome de Jesus? E aí, voltando à minha história lá, para não falar mal dos outros, falar mal de mim mesmo, então, voltando à minha história, a gente vê bobo, não, vai acontecer amanhã e tal. Meu irmão, eu fiquei tão ansioso com a situação, sabe? Lembra lá? Vai, Deus. Vai logo. E a coisa não acontecia, e não acontecia, e não acontecia. Aquilo me acarretou um problema muito sério de estômago. Muito grave. Por causa da ansiedade. Porque eu tinha uma palavra, eu sabia o que Deus queria, mas não sabia esperar a hora certa, o momento exato. E aquilo trouxe, né, um prejuízo físico para mim muito, muito grande. Não só nessa ocasião, isso já tem alguns anos que eu estou contando, mas recentemente, coisa de, acho que menos de 2 meses, um mês aí atrás, novamente Deus teve que me confrontar e falou a mesma coisa: você queimou largada de novo. Às vezes a gente é burro, né? A gente demora para... Eu estou falando de mim, então posso xingar, tá? Né? Eu só coloquei você no rolo para você apanhar junto comigo. Amém? Para a gente apanhar junto. Mas às vezes a gente para não chamar de burro, chamar de bobo, fica mais bonitinho. Né? Às vezes a gente é bobo, sabe? Porque a gente apanhou lá atrás e não aprende. Né? E aí, esses tempos eu abracei um projeto, mas abracei de um jeito, entendendo que aquilo vinha de Deus, entendendo que aquilo era a direção de Deus. Mas, novamente, Deus teve que tratar comigo. E, às vezes, Deus fala com a gente não ouve. E aí, Deus tem que mexer nas circunstâncias para nos parar, para fazer a gente ouvir Deus. E foi o que aconteceu.
E aí, meu irmão, daí quando o bicho começa a pegar, daí você vai fazer o quê? Aí você vai orar, não é verdade? E aí você vai orar, você vai falar com Deus e Deus vai tratar e vai falar novamente a mesma coisa. De novo, você fez o quê? Queimou largado, saiu na minha frente. Não esperou eu tomar a frente da coisa. Meu irmão, que em nome de Jesus Cristo a gente possa viver essa palavra. Amém. Não atropelar Deus, saber esperar o tempo certo, a hora certa, ter uma direção. É fundamental para a nossa vida, mas saber esperar a hora certa. Porque vai ter momento que Deus vai dizer, como disse para Davi da primeira vez, vá! E aí o que a gente tem que fazer? Ir. Amém? Mas vai ter outros momentos que Deus vai dizer, fica lá debaixo da moreira e espera eu tomar a frente. Amém? E aí a gente tem que aprender a sentar lá e esperar. A Bíblia ela vai dizer para nós, no livro de Eclesiastes 8, versículo 5, que o coração sábio, ele discernirá o tempo e o modo. Não adianta a gente saber só o tempo. Não adianta a gente saber só o modo, o que é que a gente tem que fazer. A gente também tem que discernir o tempo e fazer a coisa certa no tempo certo. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.